Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é Patrícia Vasconcelos, diretora do CCPAC. Hoje eu estou aqui com uma série de perguntas para responder para vocês, tá bom? Então, vamos lá, a primeira delas. O que leva uma pessoa a ser convidada para um teste quando se está muito distante de um grande centro? A mesma coisa que leva uma pessoa a ser convidada quando está no eixo Rio-São Paulo. É muito importante que você faça um excelente teste, que o seu vídeo de apresentação seja ótimo e que, principalmente nos primeiros 30 segundos, já capture a atenção do nosso cliente. É fundamental que isso aconteça. Você fazendo um bom teste, com certeza você vai ter grandes chances de ser chamado. Você arrumaria um empresário para mim? Bom, com relação a empresários, eu aconselho a vocês que esperem um pouco. É importante que você já esteja bem conhecido no mercado e com muita informação a respeito de quem você deseja contratar. O empresário é um passo muito importante na carreira de um artista e a escolha errada dele pode dificultar muito o teu manejo na carreira. Então, é muito importante que você espere o tempo certo para poder contratar uma pessoa realmente adequada a trabalhar contigo. Conhecer de fato cada um dos possíveis empresários antes de tomar uma decisão tão grande. E mesmo assim, fazendo contratos curtos, renováveis, para que você não venha a ter nenhum tipo de problema depois. Você me ensina a chorar? Essa foi uma das perguntas que me mandaram aqui. Bom, para chorar é super importante que você esteja alinhado à emoção na cena. Então, o meu conselho é, ao estudar a cena, identificar a emoção de cada frase, para que você possa realmente emprestar um pouquinho de você nessa emoção do personagem. E se mesmo assim você não conseguir, tudo bem, fique tranquilo. Existem outros recursos, como por exemplo um cristal japonês, que muitos artistas utilizam na hora de chorar em cena. Os psicólogos dizem que não é bom que nós, artistas, fiquemos usando somente as nossas emoções o tempo todo, para não gastá-las. Isso mesmo, olha só que incrível. É importante a gente também preservar o nosso emocional, ok? Então fique tranquilo se você tem um pouquinho de dificuldade de chorar em cena. Como conseguir papéis no cinema internacional? A primeira coisa que você tem que fazer é uma ótima escola aqui no Brasil. Sair daqui já muito bem preparado. É lógico que quando chegar lá fora, seja nos Estados Unidos ou na Europa ou em outros lugares aonde você queira interpretar, você vai fazer cursos locais justamente para poder também se alinhar com a interpretação deles e como eles pensam e agem nessa carreira, não é isso mesmo? Mas então, antes disso, antes de viajar, é preciso que você já estude aqui e já saia bem preparado, bem afiado mesmo, para chegar lá fora já mandando bem, mesmo nos cursos, antes mesmo de fazer seus testes para os trabalhos. Tem que verificar também a legislação local, como que funciona lá o registro profissional do artista, como que eles trabalham nessa área, se eles têm um agenciamento, se eles trabalham de uma forma individual, como que funciona o mercado local para que vocês consigam se inserir. E uma última dica super importante: se você tiver estudado numa escola profissionalizante de verdade, como o CCPAC, você antes de viajar deve consularizar seu documento, para que você possa lá fora aproveitar os benefícios dele. Como invisto meus ganhos nessa carreira? Ora, nessa carreira, como em qualquer outra, a gente sempre deve guardar uma parte do que nós recebemos. E aí, na hora de investir, você vai pesar muito bem os seus investimentos. Você pode fazer tesouro direto, pode conversar com o gerente do banco e ver quais melhores opções ali, as melhores opções de aplicação. Pode também ver uma empresa dessas da Bolsa de Valores para ver os investimentos mais seguros. Vai depender muito do teu perfil. Se você é um investidor mais agressivo, que gosta de riscos, ou se você é um investidor mais moderado, que prefere menos riscos e algo mais palpável ali próximo de você. Depois que você já tiver um certo volume de dinheiro no banco, é interessante também que você abra de repente algum negócio. E aí você pode ver
com a sua família, com as pessoas que você ama, qual o melhor negócio a ser feito. Algo que tenha a ver contigo ou a ver com quem você ama, para que você possa desenvolver. É muito comum ter atores, por exemplo, que investem em restaurantes, salões de cabeleireiro e outros comércios, né, e outros serviços. Já tem artistas que realmente investem o seu dinheiro especificamente na arte, né, tendo ali uma produtora de cinema ou uma produtora de peças teatrais, por exemplo. Como poderia melhorar a minha carreira? Bom, existem algumas formas. Para melhorar a sua carreira, primeiro, sempre se mantenha estudando. Livros, vídeos, cursos, mantenha-se sempre num ciclo de estudos, contínuo. É como se fosse a medicina, a gente sempre está, né, trabalhando ali com novos medicamentos, novos remédios que podem solucionar. Então o artista está sempre em busca de estudo e conhecimento. Além dos estudos na sua carreira, você também deve procurar fazer a sua divulgação enquanto artista. Então cuide das suas mídias sociais, sempre mantendo bom conteúdo nelas, para que produtores de elenco e diretores possam ter acesso a isso quando entrarem nos seus perfis, tá bom? E uma outra coisa também é fazer sempre a sua divulgação, tá sempre com a sua divulgação enquanto artista em dia. As produtoras têm que estar com o teu material, as empresas todas ali, sabendo que você existe, sabendo que você é ator ou atriz, para que eles possam te contratar, tendo o seu telefone atualizado, o seu e-mail, o seu material ali atualizado com eles, tá bom? Além das agências, caso você utilize alguma delas. Que nas agências que nós nos cadastramos, muitas vezes não obtemos respostas. A difícil realidade é que nas agências onde a gente faz cadastro, muitas vezes eles têm algumas centenas de pessoas ali que também desejam a carreira artística, né? E essas agências fazem o nosso cadastro e acabam não entrando em contato com um por um. Elas deixam para entrar em contato somente no momento em que nós passamos em algum teste. Então, é muito interessante que, caso você vá utilizar os serviços de uma agência, que você faça um ótimo material. Pode ser com eles ou sozinho. Necessariamente você não precisa, hoje em dia, de um fotógrafo profissional ou de books caríssimos. Dá para fazer ótimas fotos se você tiver um bom celular. Mas é importante que o teu material esteja excelente. Porque com um material muito bom, você consegue ser mostrado, apresentado e tem mais chances de conseguir trabalho. Se for um vídeo, então, você já sabe. Você já deve ter visto aqui no nosso canal outras informações sobre a questão do vídeo. É muito importante que a tua interpretação esteja fantástica e que ganhe o produtor de elenco nos primeiros 30 segundos. O que eu faço para começar como ator hoje? Bom, primeira coisa, você precisa de um curso profissionalizante com DRT definitivo para que você seja um ator profissional de verdade. Uma vez com o DRT definitivo na mão, já ator profissional, você vai se cadastrar nas emissoras, nas plataformas, nas produtoras de cinema, nas produtoras de conteúdo, de canais a cabo, vai se cadastrar também nas produtoras de teatro para que você possa ser chamado para os testes. Esses testes costumam acontecer dentro de alguns meses, tá? O processo da televisão, por exemplo, normalmente a pré-produção varia de 6 meses a 1 ano. O processo das produções cinematográficas em torno de 1 ano. Comerciais de TV são bem rapidinhos, em torno de 1 mês, no máximo 2 meses, mas normalmente são processos rápidos. Então saiba que quando você se inscreve numa produtora, você pode demorar um pouquinho para ser chamado. Não porque não foi escolhido, muito pelo contrário, mas é porque a produtora está em fase de pré-produção, fazendo uma série de detalhes para que o projeto dê certo. Então em breve você vai ser chamado. Tenha paciência, não desista, porque para essa carreira você tem que ser imparável. Me perguntaram também qual seria o conselho que eu poderia dar para a pessoa entrar na carreira das artes cênicas sem falhar. Sabe qual é esse conselho? Não desistir. Porque as pessoas elas não falham, elas desistem. As pessoas normalmente param no meio do caminho, procrastinam muito. Procrastinar, vocês sabem o que é isso. É quando a gente vai empurrando com a barriga, deixando para depois aquilo que na verdade a gente deveria fazer hoje, aquilo que na verdade a gente deveria fazer todos os dias um pouquinho. Então, nós artistas devemos ser muito fortes emocionalmente falando, porque a maioria de nós não tem apoio. Muita gente diz desiste disso,
é um sonho impossível, é muito difícil. Mas, na verdade, elas não sabem que o mercado mudou muito. O mercado ampliou nesses últimos anos e não tem nada de impossível. É possível sim, é viável. Só que é para os fortes, é para aqueles que não desistem, aqueles que são determinados. Você tem que saber levar um não e continuar. Fazer um teste e, de repente, entre 50 pessoas, entre 100 pessoas, você não foi o melhor de 100. E aí você não pegou aquele determinado papel. Mas você não vai desistir, você vai fazer outro teste, e mais outro, até conseguir. Vai aprimorando a sua interpretação, amadurecendo para que você possa estar entre os melhores e que você possa finalmente um dia conseguir aquilo que realmente você quer, que é entrar no mercado de trabalho. A real dica, a melhor dica é ser imparável. Se você for imparável, você não vai falhar. Como decorar melhor os textos e fazer a cena o mais natural possível. Para decorar, eu uso uma técnica que é bem comum. A gente pega frase a frase, vai repetindo várias vezes, até sentir segurança. Depois de umas 10 vezes repetindo aquela frase, se você já se sente seguro, vai passar para a segunda, para a terceira, e daqui a pouco você vai estar falando um parágrafo inteiro, 2 parágrafos, e quando nem perceber, já conseguiu decorar todo aquele bifão de texto que você precisava. E para dar naturalidade àquele texto, o que você vai fazer? Você vai em cada frase ou em cada parágrafo pontuar os sentimentos mais relevantes da cena. Você encontrando os sentimentos do personagem, você vai conseguir trazer a emoção para essa cena. Para cada parágrafo, você vai saber se ali tem a tristeza, a raiva, a alegria, o medo, que tipo de dor o personagem está sentindo. E com isso você vai conseguir trazer não só um texto bem decorado, bem feito, como todo autor gosta, porque o autor gosta de letra por letra, vírgula por vírgula. Vamos tentar decorar esse texto da forma mais fiel possível, porque é assim que os autores gostam. E além de estar com o texto ali na ponta da língua, você vai conseguir trazer a emoção correta, você vai conhecer a fundo ali as emoções do seu personagem. Como eu consigo me tornar um ator completo? Para se tornar um ator completo, você vai começar pelos estudos. Primeira coisa, estudar numa escola profissionalizante e obter o seu DRT definitivo. Depois de estudar bastante e se tornar um excelente ator, vamos ao passo 2. Vamos começar a trabalhar na parte de dança e também de canto. Canto, você deve procurar um professor ou professora particular. É fundamental que essa etapa seja com aulas particulares, para que o professor possa trabalhar com você a sua voz da forma mais profissional possível. Tá? Aulas de turma, elas são legais, mas elas não servem para esse objetivo, para aquele que quer ter realmente a voz de um cantor mesmo e poder ali estar, de repente, estrelando uma peça de teatro musical, por exemplo. As aulas de dança podem ser feitas em turma, e aí você vai escolher as modalidades de dança que você acha mais adequadas para o teu conhecimento. Pode ser um sapateado, pode ser o jazz, pode ser a dança de salão, pode ser mais de uma modalidade de dança. O importante é que você tenha um pouco de cada. Tendo tudo isso, atuação, uma aula particular de voz e uma aula de uma turma específica de dança, você já tem ali as 3 vertentes ali principais que você precisa. Lógico que o ator ele passa a vida inteira estudando, tem uma série de coisas que você pode aprender ao longo da vida. Pode ser que para um personagem você precise, por exemplo, montar a cavalo ou aprender esgrima se for numa novela de época. Então o ator está sempre estudando e sempre vivendo novas realidades, o que é muito gostoso. Patrícia, você consegue me fazer ter o retorno que eu mereço pelo meu esforço? Você mesmo é quem vai conseguir isso. Ninguém pode batalhar mais pela tua carreira do que você mesmo. Não adianta a gente ficar esperando um príncipe encantado, num cavalo branco, um contrato de uma emissora na mão. Nós mesmos temos que batalhar pela nossa carreira. Nós temos que fazer o nosso trabalho de divulgação, um bom teste, depois trabalhar bem, com afinco, tratando bem a todos, com muita responsabilidade, e aí sim a gente vai ter uma carreira de sucesso. Qual o primeiro passo que eu preciso dar para entrar na minha carreira artística? Bom, o primeiro passo é um pouquinho óbvio. Primeira coisa é você estudar, procurar se profissionalizar no mercado e estudando bastante para que você possa ter uma excelente interpretação e possa passar nos testes. Depois disso, você vai precisar
começar a entregar o seu material para as produtoras de cinema, de conteúdo, de canais a cabo, para as plataformas de streaming, para as emissoras de TV, para as empresas que produzem o nosso teatro nacional. Então, além de estudar, você vai precisar também depois se encaminhar para o mercado de trabalho, né? Procurar entrar para poder fazer os testes. Não adianta ficar só com o certificado guardadinho em casa. Tem que pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu. E uma outra coisa importante também, nesse início de carreira, é você ter uma ótima rede social. Procurar postar conteúdos bem interessantes e relevantes para quem vai te assistir e sempre pensar que alguém que seja ali um produtor de elenco ou um diretor possa estar olhando as suas redes. Como construir uma carreira de sucesso? Isso é bem simples. São alguns passos importantes que você vai fazer ao longo do caminho, mas existem alguns deles que são fundamentais. Por exemplo, é muito importante que, ao longo da sua carreira artística, você mantenha um ótimo relacionamento com as pessoas. Também é importante guardar o dinheiro, utilizar com muito juízo e responsabilidade, para que você tenha sempre bons momentos na vida e com muita parcimônia, digamos assim, né? Porque a gente não pode, de repente, fechar ali um contrato de 12 meses com a emissora e comprar um carro em 48 vezes, por exemplo, né? Ou, por exemplo, gastar metade do salário num vestido para ir a uma festa. É super importante que a gente cuide bem das nossas finanças, que a gente cuide bem dos nossos relacionamentos na carreira, né? Que a gente faça ali um trabalho aonde a gente esteja sempre divulgando o nosso material para os novos produtos das emissoras, para os novos produtos que estão para começar a acontecer e aí a gente possa participar dos testes. São muitas coisas. Se a gente juntar um pouquinho de cada uma dessas coisas, ao longo do tempo, a nossa carreira terá sido um sucesso total, porque a gente terá feito bons trabalhos, teremos desenvolvido grandes amizades ao longo do tempo e, além disso, com uma boa condição financeira, podendo ajudar a todos, ajudar a família, ajudar os amigos e ter uma boa qualidade de vida. E aí, gostou da dica? O que você tem feito pela sua carreira, pelo seu sucesso?